A ditadura do professor Oliveira Salazar demorou 36 anos no século passado na Europa. Foi das mais longas ditaduras que teve. Começou em 33 e foi para o professor Salazar, o ditador, até 68. Em agosto de 68 ocorre um fato que vai alterar tudo da ditadura Salazar. O professor estava num sábado sentado numa cadeira de balanço. Alguns dizem que estava lendo um livro, outros dizem que estava tratando um calo. A verdade é que ele cai e bate a cabeça. A partir daí aparecem os problemas. Primeiro, ele e a sua governanta não aceitam em hipótese nenhuma notícia sobre o ocorrido. Ele mesmo diz que não foi nada e nem fala com o médico. Ocorre que com o passar dos dias começa a ter dores de cabeça, começa a ter dificuldades de movimento, não consegue nem assinar documentos e ele vai ao hospital que constata que ele tem um trauma e esse trauma precisa ser operado. Ele em uma semana se recupera e fica preparado até para sair do hospital. Mas ocorre que em seguida vem um novo coágulo e ele entra em coma. Aí aparecem dois problemas, um médico e um político. O médico chama um médico americano que diz que ele não tem condições de se recuperar. O político era que ele, embora ditador, era primeiro-ministro, nomeado pelo almirante Américo Tomás. E o almirante precisava substituí-lo, porque na medida em que Portugal vivia inclusive uma guerra nas colônias. A sua governanta, Dona Maria, não aceita que se fale a ele que ele foi demitido de primeiro-ministro. E o almirante Américo Tomás concorda. É substituído no governo pelo professor Marcelo Caetano, que inclusive começa uma certa abertura falsa, chamada de Primavera Marcelista, mas que na verdade não era abertura nenhuma. Ocorre que, com o passar do tempo, o Salazar começa a se recuperar, começa a melhorar, começa a andar, começa a falar, tudo com muita dificuldade. Ele sai do hospital, volta para o palácio e aí ocorre uma coisa fantástica. Monta-se uma farsa, porque ele achava que ele continuava sendo primeiro-ministro. E tudo era feito para demonstrar que ele era primeiro-ministro. Ele recebia ministros, despachava, assinava pequenos documentos, tudo sobre o olhar da sua governanta, Dona Maria, que não deixava ninguém dizer a ele que ele não era mais primeiro-ministro. Até jornal eram feitos para ele como se ele estivesse exercendo o cargo. Isso aí demorou um ano. Ele ficou trancado no palácio, pensando que era primeiro-ministro e despachando, debatendo, e já não era mais. Essa farsa foi revelada por um jornalista de um jornal francês de extrema-direita, que era amigo do Salazar e amigo da Dona Maria, que era a governanta. E ele conseguiu marcar uma visita ao Salazar. Mas ela disse: eu exijo que você trate ele como primeiro-ministro, não pode falar que ele não é mais primeiro-ministro. E o jornalista, muito habilidosamente, no final da entrevista, perguntou ao Salazar: professor, como vai aquele seu ministro que foi ministro das colônias, Marcelo Caetano? O Salazar interrompeu imediatamente e disse: esse daí eu não falo, eu não quero ele em lugar nenhum no governo. E o Marcelo Caetano era exatamente o primeiro-ministro que estava há um ano exercendo o cargo de primeiro-ministro. A situação piorou. Depois de um ano, faleceu o Salazar e Marcelo Caetano foi derrubado pela Revolução dos Cravos nos anos 70. Essa então é a história do professor Oliveira Salazar, ditador por 36 anos e que durante um ano ficou trancado no palácio achando que era primeiro-ministro, mas já não era mais.